Agora, vamos para a segunda parte da entrevista com Yulia Meskov, a artista plástica, capoeirista e educadora ucraniana que vive em Belo Horizonte. Nesta parte, ela vai falar mais sobre sua trajetória pessoal e como a imersão na cultura afro-brasileira e nos debates sobre descolonização no Brasil a ajudar a entender melhor a história do seu país e sua própria identidade ucraniana. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Também pode seguir a gente no Instagram. O seu tempo no Brasil, o seu conhecimento da história brasileira te ajudou a te entender como ucraniana? Te Yes. ajudou a entender a cultura, a história ucraniana? A resposta é sim, 100%. E por incrível que pareça, a capoeira Angola que eu pratico, ela 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 despertou várias coisas em mim, né? O contexto, a bolha que eu vivo no Brasil, que é a cultura afro-brasileira, muito menos indígena, porque eu tenho pouco acesso a isso, mas estou muito curiosa e sempre mais buscando ela também, me fez entender várias coisas e me fez mais ucraniana, sim. São várias coisas. A minha idade, com 20 anos de idade, eu não tinha entendimento da vida, das coisas. Hoje em dia eu tenho 37, então eu entendo a vida melhor. Porém, com certeza, morar no Brasil me fez mais ucraniana, por incrível que pareça, né? Eles falam na Ucrânia que todas as pessoas que migram também, assim, quando você sai de casa, você percebe quanto é boa a sua casa, né? Você está em casa e você reclama da sua família, da sua casa, do seu país. Quando você mora fora e passa tempo, você tem saudade da comida, da cultura, das cantigas, de tudo isso, né? Então, é um processo de imigrante, que todo imigrante tem isso, né? Todo Mas imigrante passa por no seu isso. caso, eu estou achando que conhecer a história de colonização no Brasil te ajudou a entender a história ucraniana de uma certa Sim, forma. isso é Uhum, fato. Entender uhum. a história, os modus operantes do colonizador são sempre iguais, né? Isso não é sobre Brasil, isso se a gente olhar para continente africano, se olhar a questão da língua na Ucrânia é muito forte, né? É, Então, se você olhar os processos que estão acontecendo agora na África, em alguns países da África, você também entende, eles lutam pela sua língua, porque em África fala francês e inglês, e tem 5 países que falam português. Então, assim, é complexa a coisa, né? Porém, quando você, então, assim, entender bem o que aconteceu no Brasil me fez entender muito rápido o que aconteceu na Ucrânia, que eu acho que algumas pessoas até hoje demoram, porque eles nunca entenderam o que é colonização. Ninguém se pergunta. A gente na Ucrânia sabe muito pouco sobre outros continentes, como outros continentes sabem muito pouco sobre a Ucrânia. Isso é fato. Todo mundo é eurocentrado, mas esse euro é Europa Ocidental, ok? Uhum. Ninguém sabe sobre leste europeu. Ninguém sabe. Aqui as pessoas no Brasil falam para mim: ah, mas você ganha em euro. Eu falo: meu querido, a moeda da Ucrânia vale 7 vezes menos do que real. Eu entendo o povo brasileiro muito bem, me dou bem, por causa que Ucrânia me parece, a minha infância na Ucrânia me parece muito Brasil, um país pobre, pessoas simples, cozinha simples, né, com o que tem, tradições fortes, né? É, Me fala mais disso. Quais são os paralelos que você vê? O que você está falando agora? Da eu não sua, escutei os paralelos? os paralelos entre o tempo, assim, o seu tempo de crescer na Ucrânia e que você vê na cultura e na experiência brasileira. Você sabe, conhece a palavra gambiarra? Não, desculpa. Os brasileiros vão entender. Gambiarra é um jeito, né? Quando a sua Desculpa. torneira estragou, você não liga
para consertar uma pessoa que sabe, você mesmo arruma um jeito, uma Jeitinho. fita, um jeitinho, ok. Ok. Gambiarra é um jeitinho, né? Ok. Isso é muito forte no Brasil. E isso é muito forte na Ucrânia. Uhum. E isso não é uma coisa... Para mim, gambiarra não é uma coisa que mostra inferioridade. Aliás, muito pelo contrário, mostra a inteligência das pessoas. As pessoas sabem arrumar a sua própria casa, sua própria vida. Eu não vou falar o país, mas podemos falar Alemanha, França. Quando algo estraga, a pessoa liga e alguém vem e arruma, né? Porque a pessoa não sabe mais fazer, né? Então, hoje em dia, as pessoas não sabem mais fazer as coisas práticas, né? Tem tudo para tudo. Então, Brasil e Ucrânia são parecidos. Eu estou falando da minha infância, da Ucrânia, que hoje em dia a Ucrânia melhorou, a Ucrânia no mercado tem todo tipo de comida, produto. Na minha infância não tinha isso. E quando eu ganhei uma bolsa para estudar na Itália, na minha cidade, entre meus amigos, era como ganhar um Oscar. Eu ganhei uma chance na vida. Porque a Ucrânia, a União Soviética foi um país fechado, você não podia ir fora do país. Então, tem pessoas que têm 60 anos na Ucrânia e nunca pegaram um avião, nunca foram para país nenhum. Então, quando eu, com 19 anos, ganhei uma bolsa do consulado italiano e fui para a Itália, foi como ganhar um Oscar. Para minha família e para mim também foi isso. Foi uma grande chance que a vida me deu. Hoje em dia eu vejo jovens que falam 5 línguas, que vão fazer intercâmbio aqui e ali, é diferente. Hoje em dia a Ucrânia parece um pouco mais União Europeia, né? Os países mais ricos. Mas na minha época... não tinha isso, né? Então, eu já me perdi um pouco, né? Também, enfim, as tradições, né? As coisas que eu estudo aqui, né? Que é capoeira Angola, que é uma cultura ancestral, né? De origem africana. E você estava falando que a comparação entre capoeira e... Como que fala dança ucraniana? Ropak. Hopak. Ropak. Que essas duas danças têm em comum? Ropak, olha só que engraçado. Eu vou falar, mas meus conhecimentos sobre Ropak, a dança tradicional ucraniana, não são tão profundos, aliás, são muito poucos em comparação com capoeira, né? Porque eu dediquei já 15 anos da minha vida à capoeira e estou no país onde se pratica, né? Ropak é uma dança que hoje em dia já foi um pouco mais folclorizada e originalmente é uma preparação física, é uma ginástica dos soldados que foram Kozak, que durante muitos anos, né, são esses soldados que faziam esses... posso comparar eles com quilombos no Brasil, né? Isso. Estados que tinham... Estava esperando alguém fazer essa comparação. Você é a Claro! primeira... Eu sempre estou pensando isso, mas ninguém fala. Sim, Hortitsa, né? A ilha, na Ucrânia tem, para quem não conhece, né? Na Ucrânia tem essa ilha no rio, né? Hortitsa, onde isso vem do século, sei lá, 12, 14 e para frente, né? São esses homens... Sempre teve conflito, né? Nas terras que são hoje em dia a Ucrânia, sempre teve conflito, são vários estados, né? Ímpero austro-húngaro, Rússia, Polônia, etc. Né? Isso tudo sempre mudava, essas configurações. Essas pessoas, esses homens, eles se isolam e montam uma espécie, como eu entendo da experiência do Brasil, de quilombo, que são, então, estados em si, que têm a sua própria economia, seu próprio também uma democracia. Eles elegiam um líder todo ano, e era votação. É importante dizer também que esses começavam como
eles estavam fugindo da, não sei a palavra em português, serfdom, What? surf, que eles começou eles saindo desse sistema em que eles eram meio de propriedade do dono Isso. da território. Escravo? Escravo? É um tipo de escravidão, não é igual à escravidão da África, mas um tipo de Sim. escravidão Ok, sim, sim, sim. desta parte do mundo. Eles estão Uhum. igual Columbus, não? Ele estava. Igual quilombo, perfeito. Uhum, Eles fugiam, eles se uniam, eles treinavam junto, eles tinham uma política toda interna, tinha um líder, tinha religião, e eles tinham essas preparações físicas que posteriormente vários movimentos foram transformados em dança. Então essa coisa já é folclorizada, né? Hoje em dia se apresenta no palco e tem até mulheres, mas que originalmente não tinha, né? Mas que bom que você também pensou isso, né? Que os cosaque ucranianos dá para comparar com quilombos, pessoas que querem ser livres, pessoas que se organizam, que não querem ser dominadas pelo ninguém, e pessoas que lutam pela sua terra, né? Em vários momentos da história, são considerados um dos exércitos mais fortes da Europa. Então, tem uhum, várias conquistas maravilhosas deles, tem histórias sobre a astúcia deles, sobre várias invenções para enganar, para fazer o jeito da guerra deles. Eles foram fantásticos. Eu sou fã deles, uhum. né? Hoje em dia é uma prática mais folclorizada, né? Porém, na Ucrânia existem várias sociedades onde esses homens encontram ainda, usam espada, né? Vão de cavalo, fazem representações disso de novo, né? Fazem até representação de guerra, né? Então, é tudo isso. É, eu queria falar assim, eu acho interessante que você se dedicou tanto a capoeira Angola. Como e por quê foi isso? Como eu encontrei capoeira? E sim, como você encontrou e por que você se apaixonou tanto por essa tradição e essa dança brasileira? Eu encontrei capoeira na Itália, quando eu estudava na Itália, sabendo nada sobre capoeira. E capoeira foi um dos motivos porque eu escolhi o Brasil, né, para tentar aquela bolsa que eu já contei. Então eu falei, acho interessante o Brasil por causa da capoeira, mas sabia muito pouco realmente. Meu conhecimento sobre o Brasil era zero. E E eu continuei nesse tempo, né? São várias coisas que tem na capoeira. É uma rede de apoio, né? São amigos que te apoiam. Então, se eu viajar agora para outra cidade, eu encontro pessoas que praticam capoeira Angola e podem me hospedar na casa deles, podem me mostrar a cidade. É uma rede de apoio, são pessoas, né? Legais. São pessoas também com um certo tipo de pensamento, é, como pessoas de outras culturas de origem africana, né, afro-brasileira. Eu gosto desse tipo de pensar a vida, né? Eu acho que ele é isso, ele fala de racismo, fala de colonialismo, fala de várias coisas. São pessoas muito, muito pensantes. E eu aprendo com essas pessoas, né? Muito. É, então, a capoeira tem a parte musical, que para mim é muito forte. Antes de praticar a capoeira, eu nunca cantei na minha vida e nem toquei nenhum instrumento. Hoje em dia eu toco alguns instrumentos de capoeira, né? Berimbau é o mais forte, acho que ele mexe com a minha alma direto, né? Um instrumento muito forte, africano, e que ele tem alguma coisa, né? É, e enfim, é uma coisa boa, né, para o corpo, para a saúde, para tudo, mas é isso, capoeira ela reflete, ela é um fruto desse também, de várias coisas, é complexo falar, né? De sofrimento, é a própria história do Brasil, né? Capoeira é o Brasil. Então, essa pessoa que foi sequestrada na África, trazida aqui, escravizada,
tudo isso que esse povo passou, nossa, estou até emocionada. Tudo isso que esse povo passou está também nos cantos, né? E está na música. Essa música, ela pode ser alegre, mas para mim ela é triste. Ela mexe no coração direto, né? Para mim. Através da capoeira também comecei a pensar as cantigas ucranianas, né? Aí a gente vai entrar em assunto profundo, memória DNA, né? Memória da alma, memória do corpo, né? Quando se canta, meu corpo treme, né? E quando se canta uma música tradicional ucraniana, meu corpo treme, né? Eu posso entrar quase em transe. De onde vem isso, né? Isso é memória ancestral, memória do seu DNA. Isso são coisas mais profundas que eu sinto, talvez nem sempre posso explicar, mas eu sei o que é. Então, também a capoeira me provoca procurar mais as cantigas ucranianas, me provoca pesquisar mais essa cultura tradicional, né? O canto ucraniano, que é uma coisa muito, muito forte, né? Na última viagem que eu fiz para a Ucrânia, a gente estava sentado no sofá e meu pai começou a cantar. Meu pai tem 62, talvez, anos. Eu nunca ouvi ele cantar, nunca. Eu não sabia que ele sabia cantar. E ele cantou algumas músicas tradicionais, algumas eu gravei, e ele falou que ele sabe muito, principalmente músicas de casamento. Ele sabe músicas da minha região da Ucrânia. E eu fiquei assim, uau, né? É sobre isso, né? E eu, de alguma forma, procurei isso na capoeira. Então, talvez essa capoeira me encontra fora do país. Talvez, se eu morasse na Ucrânia, eu ia ser uma praticante de cantos tradicionais, danças, essas coisas. Essas coisas tradicionais raiz sempre me interessaram. Eu sou pessoa que gosta das coisas de passado, eu tenho uma alma velha. Eu não gosto de música techno, eletrônica, eu sou sempre Uhum. para trás. Me fala mais da sua prática artística. Qual tipo de arte que você cria? Desde criança eu pintei, desenhei, sempre gostei disso. Sou essa criança que falou que você vai ser, qual que vai ser a sua profissão quando você crescer. Eu falava que eu ia ser pintora. E assim foi, né? Essa criança sobreviveu em mim. Todo mundo sabe pintar quando é criança e depois para. Eu sou apenas a criança que nunca parou. Ponto. Uhum. Não é sobre talento, né? É sobre não parar. Meus pais sempre me incentivaram e minha professora de arte também. Então, é isso. Alguns momentos eu parei na vida. Quando eu cheguei no Brasil, de novo, a capoeira vai trazer tudo isso, né? O pessoal lá de Curitiba precisava de fazer um cartaz para um evento e pediram para eu desenhar. Eu desenhei. De lá eu desenhava sempre esses cartazes, depois a gente fazia camisas. E de lá eu recomecei a desenhar muito forte. Também no Brasil eu desenvolvi algum estilo, né? Assim, todo meu. É, hoje, pode É falar. seu estilo é ucraniano ou brasileiro ou as dois? Meu estilo, eu não sei descrever ele. Com certeza ele não é ucraniano. Olha só, eu vou explicar. Eu acho que com certeza no Brasil criou-se esse estilo afro-brasileiro, né? Mas minhas pinturas são como se fosse infantil, né? É como se fosse ilustração de um desenho, né? São figurinhas pretinhas, silhuetas que retratam muito capoeira, pode ser samba, candomblé, tambor de crioula, né? Culturas brasileiras. Eu já ilustrei 2 livros infantis também, um de capoeira e o outro sobre tambor de crioula. Fiz algumas outras coisas, criei um jogo de memória, são cartas que inspiradas na capoeira. É tudo para criança, né? Eu trabalho com crianças, então eu sempre penso essas coisas para criança. Porém, agora, depois dessa minha última viagem para a Ucrânia, tudo mudou. Eu não fiz mais pinturas desse estilo,
Na Ucrânia, eu procurei algumas mestras de artesanato, de arte popular ucraniana, que são várias coisas, não só pintura, são bonecas, são várias coisas, são retalhos, mil coisas. E eu fiz várias aulas lá, o ovo pintado, né, que é a pesanka também, eu aprendi lá agora com 36 anos, né? E então eu comecei a fazer isso aqui em casa, né? Eu comecei a pesquisar muito mais, voltei a bordar, faço agora bordado, que eu aprendi com a minha avó quando criança e depois parei, nunca mais fiz. E agora estou então retomando a arte ucraniana. Penso que para frente eu irei fazer muito mais coisas no estilo ou para coisas que se fazem na Ucrânia. Nesses 3 anos, eu não consegui fazer nada sobre a guerra. A guerra não refletiu de jeito nenhum na minha arte, porque é algo que eu não consigo trazer. E também porque minhas artes são sempre muito coloridas e alegres e a guerra não é. Então, eu até agora não consegui fazer isso. Meus processos são demorados, eu não sou rápida, eu não desenho todo dia, né? Meus processos são longos. Então, talvez um dia essa guerra vai refletir nas minhas telas, mas até hoje nada, né? Mas, enfim. E perdi o pensamento. Bom, quando você vai visitar a Ucrânia, de que é que você tem mais saudade? Bom, eu posso falar comida, meus pais, meus amigos, minha cidade, que é uma cidade muito linda, com um lago no meio. Mas, olha só o que aconteceu na última viagem. Eu percebi que eu desenvolvi uma coisa nesses anos todos de morar fora. Não consigo falar que estou chorando. Uma saudade da língua. E toda vez que eu falava ucraniano, eu chorava. Só um minuto. Eu desenvolvi alguma coisa especial com a língua. Eu sou falante ucraniano nativa, né? Eu venho de uma cidade onde só se fala ucraniano, minha família fala ucraniano. Então, eu vivo no Brasil muito isolada da minha língua e só falo pelo telefone com minha família. E vai ter que cortar. Não, não, a emoção é boa. Não, mas com todos os problemas que a Ucrânia tem com a língua, problemas, para quem não sabe, a língua do colonizador está dominando a Ucrânia, né? Então, na Ucrânia ainda são menos pessoas que têm como língua nativa ucraniano. E é um motivo de muita briga, inclusive, né? Essa questão. Mas a questão o Putin fala que os falantes russos são oprimidos, mas os falantes ucranianos foram muito oprimidos e continuam sendo. Eu morei na capital da Ucrânia, falava russo. Quando eu falava ucraniano, todo mundo virava. Eu era a única pessoa que falava ucraniano no meio de vários amigos. Então, não é verdade, ok? Então, quando eu vou para a Ucrânia e falar a minha língua, acho que é a melhor parte. Escutar palavras que você já esqueceu, né? Fala, nossa, que palavra bonita, ou que jeito bonito de falar. Acho que é isso. Eu vou responder língua. Agora a gente está em um tempo de muito incerteza na Ucrânia, para ser honesto. No sentido de que o apoio dos Estados Unidos não está tão firme e a gente não sabe como e quando a guerra vai acabar. E nesses momentos de incerteza, o que é que te dá esperança?
Talvez você espera ou as pessoas esperam que eu responda alguma coisa bonita. Mas eu respondo que não tem muita esperança. Eu vou responder que eu, com essa guerra e com outras guerras, né? Estamos todo dia vendo o que está acontecendo na Palestina, o genocídio. Nós não estamos vendo, mas tem outras guerras, Sudão, Iêmen. Você ouve falar, você é jornalista, talvez você leia, eu não. É, tem genocídio dos povos indígenas no Brasil. Tem genocídio de povo preto nas favelas no Brasil. Eu não sei onde se tem esperança. Eu não vejo esperança na humanidade. Nesses 3 anos eu perdi a esperança na humanidade. É, a Terra está esquentando, o clima mudou. Eu acho que nós temos poucos anos. Eu acho que nós somos últimas gerações. O que me dá, não esperança, né? Mas uma coisinha para acordar de manhã é que eu sei que um dia eu vou morrer, e que eu tenho só essa vida, então vamos viver. Porque também, olha só, o organismo, o corpo humano, eu acho que ele é programado para coisa boa. Então ele não consegue ficar muito tempo de luto. As pessoas me perguntam: ai, mas a sua mãe vai. É guerra na Ucrânia? Ela anda normal na cidade? Ela trabalha? Imagina se a minha mãe, desde o primeiro dia da guerra, deitasse na cama e chorasse. Acho que ela já estava morta, né? Então, o corpo humano ele é programado para recuperar, para levantar de manhã. Ele tem fome, tem que cozinhar. Tem luz, água para pagar, eu vou ter que ir trabalhar. Quem tem filho tem que dar comida para o filho, levar ele para a escola. O filho não entende que está acontecendo guerra. O filho tem que viver, tem que ter uma infância boa, você tem que cuidar dele, né? Essas coisas movem as pessoas na Ucrânia, mas não que elas estão bem, né? Só que o corpo físico são necessidades físicas. Essas necessidades eu também tenho, mas no meu espírito algo mudou. Eu não acredito muito mais no ser humano. Uma coisa que também me despertou o ativismo, procurar as minhas raízes mais e estudar. Eu estudo como nunca estudei cultura ucraniana, porque se eles matarem todas as pessoas que moram na Ucrânia, sobra eu e os imigrantes. E se você me perguntar sobre minha língua e cultura, tem várias coisas que eu não sei. Então, se eu sou a última sobrevivente ucraniana, eu tenho que saber a minha cultura, porque é uma grande responsabilidade. É isso que eu pensei, que eu tenho que preservar a minha vida e a minha cultura. Eu e outros imigrantes. Se acontecer, claro que não vai acontecer. A Ucrânia vai. Eu acredito. Não que eu estou falando que eu acho que. Eu acho que. Eu, inclusive, acho que nós vamos retomar a Crimeia. Eu tenho certeza disso. É questão de tempo, ok? Porém, são tempos longos, e temos que nos adaptar a esse novo jeito de viver, dessa guerra que vai ser longa e não vai ser resolvida amanhã, né? Porém, é claro, as pessoas escrevem, eu te desejo paz. Nenhum ucraniano quer paz. Nós queremos vitória, nós queremos justiça. Paz é você ficar calado, né? Uma pessoa está batendo na outra, né? Paz é parar, o oprimido parar e chorar. E aí, né? E o outro não ser punido. Nós queremos justiça, né? Então é isso, alguém está batendo em nós, né? Nós queremos justiça, nós queremos vitória. Nós queremos que esse povo vá para o tribunal depois. Nós queremos isso. Nós queremos também que as pessoas não falam mal da Ucrânia e não falam que é culpa da Ucrânia, que eles entendem que grande ruim coisa é a Rússia, né? Porque a Ucrânia não foi o único país que eles fizeram. Eles fizeram isso com Geórgia, com Chechnya, com Síria.
É uma lista de países. Não é, não somos primeiros, mas espero que somos últimos. Espero muito que o modo de ver a Rússia no mundo mude. É isso. Uma coisa que eu queria notar é que você, a gente está falando do, bom, o vídeo no outro episódio, mas este projeto, esta podcast, essa Farofa com Smatana que a gente está fazendo, te ajudou a conectar com outros ativistas, não foi? Sim, é pouco tempo que eu descobri esse projeto, você, né? Isso tudo está coincidindo que desde quando eu voltei da Ucrânia, eu comecei a procurar as pessoas, grupos. Eu tinha feito um vídeo no meu Instagram procurando ucranianos em Belo Horizonte, porque eu nunca tinha encontrado ninguém. E eu consegui, né? E então, esse projeto também me conectou com outras pessoas que principalmente eu estou interessada em descendentes ucranianos, de colaborar com eles mais, porque eu como ucraniana sinto pouquíssima informação, as pessoas têm pouquíssima informação sobre sobre migração ucraniana no Brasil. Nós sabemos na Ucrânia sobre imigrantes ucranianos no Canadá, tem muita ligação, tem muitos projetos. No Brasil, zero. Então eu vejo muito pouco contato, então agora estou mais em contato com alguns descendentes e que nós estamos falando sobre projetos culturais que podem levar a cultura dos descendentes, os saberes que eles guardaram, porque eles vieram e pararam no tempo e preservaram uma cultura e nunca sofreram as mazelas da União Soviética. Isso é muito forte. Eles falam uma língua que é mais originária do que eu falo, porque Uhum. eles não sofreram a... como é que fala? Mudança ortográfica em 36. Eles Uhum. falam outra língua, eles sabem mais sobre cultura, né? Então eles são para nós ouro, para nós, para a Ucrânia. E nós também somos, eles não são atualizados muitas vezes. Então a gente pode atualizar eles, é muita troca e que eu Uhum. gostaria muito. Todo mundo que está me vendo agora e assistindo, eu estou sempre muito pronta para curso de língua, tradução, tem muitos livros não traduzidos em ambas as línguas, português para ucraniano, ucraniano para português, é um campo ainda inexplorado. Cultura, essas coisas todas, tem que trazer artistas ucranianos para cá e os brasileiros para lá. Eu vejo muito pouco contato dos dois países Uhum. e eu gostaria mais trabalhar sobre nessa direção. Uhum. Tem alguma coisa mais que você queria dizer para a audiência que eu não te perguntei? É um assunto que você queria tocar? Acho que nós falamos de tudo, mas talvez para uma pessoa é, brasileira que, que está sofrendo, que está lendo propaganda russa, que é muito forte, eu quero explicar que a Rússia investe muito dinheiro na propaganda, não só no Brasil, como no mundo, né? É um perigo de história única, título de livro da escritora africana Chimamanda Ngozi. Uhum. Vamos colocar. Perigo da história única, né? História contada pelo leão. Né? Então, esse é o perigo. Você lê essas histórias. Se você quer falar da Ucrânia, você procura um ucraniano. Tem que procurar. Você não pode ler no Google em português. Errado. Uhum. Porque é já em outra língua. Foi traduzido de qual língua? De russo? Errado. Filtro. Uhum. Você tem que chegar numa fonte ucraniana, né? Um amigo me ensinou, porque eu falei para ele, nossa, eu não estou conseguindo, as pessoas falam comigo e eu fico emocionada, eu fico brigando, ai, o que eu faço? Ele falou, quando alguém vier te falar essas coisas, você vai falar assim, qual é o último livro de um ucraniano que você leu?
Aí eu falei, perfeito. Porque a pessoa nunca leu um livro de um ucraniano. Então Uhum. ela não vai falar comigo. Se você não leu, procura falar, procura ucranianos, ok? E ucranianos que não se posicionam ucranianos soviéticos com saudade da União Soviética, Uhum. ok? Como, inclusive, o Piauí Revista fez. É um artigo péssimo que eu li, mas é outro assunto. Eu sei muito bem do que você está falando. Ok. É... Então, você entende. Então, assim, você procura um foi ucraniano, eu muito, gosto... Pode foi muito falar? errado. Não quero falar o nome Sim, a gente do não precisa... ucraniano. Sim, Do eu ucraniano não lembro o nome dele. sim. Aham. Uhum. Então, assim, e não é culpa de um brasileiro. São essas informações que tem, né? Então a pessoa lê uma manchete, um título e tira suas conclusões. A pessoa lê o que tem. O problema é que está tendo pouca informação escrita pelos ucranianos ou dita pelos ucranianos. Por isso eu decidi que eu vou agora falar eu vou virar blogger, mas eu vou falar, entendeu? Uhum. Porque tem que falar e tem que contar. Nada mais precioso do que você perguntar a uma pessoa ucraniana que tem família na Ucrânia sobre Ucrânia. Uai, Uhum. vai procurar no Google? E aí? Nós estamos vivendo também esse momento no mundo que é difícil você saber qual informação está certa e qual errada. Isso é problema para todo mundo, fake news, etc. Uhum. Então, a mensagem é: procura um ucraniano. E também outra coisa, no Brasil tem tanto problema, eu acho que as pessoas poderiam olhar muito mais para genocídio dos povos originários indígenas no Brasil do que na Ucrânia, já que você está querendo falar mal da Ucrânia. Melhor você não falar nada e olhar mais para os problemas do seu país. Agora, se você quer falar, vamos estudar profundamente, vamos dialogar, me pergunta, eu te pergunto, eu te conto, e não sou eu, né? Várias pessoas. Então é um pouco isso, essa é a mensagem de procurar a fonte e não cair nessa, né? Não cair nessa do fake news. Uhum. É só isso. Eu perdi amigos por causa disso, por causa do fake news, porque as pessoas Uhum. queriam me dizer. Só que eu Eu não também. soube me defender, eu não soube explicar que isso é propaganda russa. Eu não soube entender, eu fico emocionada, sabe? Uhum. Eu me emociono fácil. Porque eu sempre falo, para vocês é geopolítica, é uma coisa, é um artigo, é uma coisa para discutir, é uma coisa dos homens de terno que discutem. Para mim é história do meu país, é o cotidiano dos meus pais. É muito diferente. Uhum. Pronto. Obrigado. Espero que você fique falando por muito tempo. Espero sim. Obrigada, Jeff. Obrigado.